Bom, pessoal, boa tarde. Esse vídeo é referente à atividade 13 e a gente vai estar discutindo o texto Reabilitação Profissional como Política de Inclusão Social. A ideia aqui é a gente discutir, o que é a reabilitação profissional e como que isso tem que estar associado, com orientação profissional ou com o trabalho da psicologia relacionado a isso, tá? A reabilitação profissional ela é fundamentalmente uma ação, realizada hoje, pela Previdência Social, que busca formas de possibilitar com que pessoas que tiveram modificação na sua situação física ou mental, que eles possam manter-se dentro da atividade produtiva. Por exemplo, que tiveram modificações que impeçam ele de realizar o trabalho que ele realizava anteriormente. Então, um exemplo clássico disso, por exemplo, é o policial, dois exemplos, Vamos supor, eu sou um policial e eu, numa briga lá com um ladrão, tomo um tiro e me acerta a coluna e eu fico paralítico. Então, eu não posso continuar exercendo a atividade que eu exerci anteriormente, de fazer ronda na rua, de correr atrás de ladrão, que eu vou estar de carteira de rodas. No entanto, esse profissional imagina um profissional que é altamente treinado, com um olhar treinado para ver situações de crime. Você pega a modificação corporal que ele teve com a paralisia, possibilita que ele possa ser realocado, por exemplo, num local onde ele vai trabalhar tomando conta de câmeras de segurança. Então, ele dentro da própria polícia, tá? Então ele pode ser reaproveitado numa situação na qual a incapacidade dele não faça diferença, tá? Que incapacidade de locomoção deixa de fazer diferença, porque ele vai ficar sentado tomando conta da câmera mesmo, tá? Então isso seria uma situação, ou a situação que a pessoa vá fazer outra atividade. Por exemplo, a gente tem um dos casos, que a gente discute no texto da disciplina, não nessa porque a gente está reduzindo a quantidade de textos, mas um dos casos que são disponibilizados é o caso de um rapaz que ele era lavrador, um senhor que era lavrador, e que sofre um adoecimento, que também prejudica a capacidade motora dele, Então, ele não consegue mais trabalhar como lavrador, mas pegam outras atividades que ele foi deixando para trás, que eram atividades que ele pensava em transformar em atividade produtiva. No caso dele, ele se tornar músico, ele tocava sanfona, mas nunca transformou isso, sempre gostou, sempre tinha habilidade nisso, mas nunca transformou isso em uma atividade profissional. Então ele faz quase que uma reopção, Então é feito um trabalho, quase um trabalho de escolha profissional, muito semelhante, inclusive, você usa as técnicas de escolha profissional, as técnicas são semelhantes para repensar a trajetória profissional do sujeito, e habilidades que ele deixou para trás, ou no processo de determinar para onde é que ele ia seguir, ele seguiu como lavrador, podia ter seguido como músico, Então ele faz essa reopção, dada a incapacidade dele, e começa a tocar sanfona e começa a trabalhar como músico, se profissionaliza como músico, Então a atividade de reabilitação profissional é basicamente a atividade de buscar possibilitar que pessoas, que foram impossibilitadas de exercer seu trabalho regularmente, por modificações físicas, sejam elas decorrentes de acidente de trabalho, de doenças, até do processo de envelhecimento, ou mudanças na vida do sujeito, Um dos casos que a gente pode pensar essa questão de reabilitação profissional seria, por exemplo, gravidez, que é um caso, modifica a situação da pessoa, tem uma criança para cuidar, como é que vai repensar
uma reinserção no mercado de trabalho a partir da modificação da condição do sujeito, inclusive condição social também. Imagina o sujeito em egresso, sistema carcerário, né, com todo o trauma, não, o tabu que existe, né, com o ex-detento, né, ou a pessoa que faz uma mudança de sexo, né, como é que vai pensar a reinserção dessa pessoa em função dessa mudança, né, física, social ou da organização da vida do sujeito, tá? Então, isso é reabilitação profissional, tá? Repensar processos, de pensar a reinserção de pessoas, né, em função de modificação, né, no sujeito. Uma outra forma um outro elemento que é incorporado também seriam populações que tiveram o seu trabalho prejudicado por mudança, né, física ou legal. Dois exemplos que eu vou dar aqui, e são exemplos muito que a gente vai ver muito isso de maneira muito sistemática, né, daqui para frente, que o primeiro deles é o de profissões que deixam de existir, né, por força de lei. Por exemplo, né, um exemplo clássico disso é a profissão de armeiro, cara que fabrica arma, né? Essa atividade armeira é proibida, né? Chega um momento que é proibida, né, no Brasil, em função de que a arma tem que ser rastreável, né? O cara tem que saber quem comprou, tem que ter o cano raiado para descobrir se tem um tiro para ficar a marca na bala, né? Tem uma série de elementos. Você não pode fabricar uma arma e não ter um controle sobre aquilo, que isso prejudica ou dificulta, né, a investigação de assassinato e tal. Então, proíbe-se a profissão de armeiro. Né? Então, o que você faz com essas pessoas, né, que têm a profissão proibida? Ou profissões que deixam de existir também. Né? Por exemplo, a gente viu, né, profissão não é que deixou de existir, mas a profissão de professora, né, que é uma coisa muito comum, né? Minha mãe, inclusive, era professora que tinha feito normalista. Chega um momento que a legislação proíbe, né, que pessoas sem curso superior pudessem continuar dando aula só com curso técnico, né, que era o curso de normalista, que era um técnico em educação. Então cria-se, além do curso de pedagogia, por exemplo, curso normal superior, que era um curso de complementação, quase que um tecnólogo, para as pessoas que tinham feito normal pudessem ter um curso superior e continuar trabalhando. Então você tem várias ações, né, que podem ser incorporadas aí dentro da reabilitação profissional. Ou populações, por exemplo, afetadas por barragem. Era uma população ribeirinha que vivia de pescar ali e o habitat que eles trabalhavam é destruído por causa de uma barragem, por exemplo. Então você tem que pensar uma forma de reinserir essas pessoas no mundo do trabalho a partir de um trabalho que ou deixa de existir ou precisa ser reconfigurado, né? Seria, por exemplo, a pesca artesanal, tá? Então, todos esses espaços, né? O mais comum deles é por acidente, tá? Mas todos esses espaços são objetos, todas essas situações são objetos da orientação profissional, da reabilitação profissional, tá? Mas de longe, né, a área onde isso é mais desenvolvido, onde é mais pensado, seria pessoas com função de acidente de trabalho, tá? A gente acha que não, né, mas no Brasil a gente tem mortes e incapacitações permanentes, ou seja, você não vai fazer mais nada, ou morrer, ou ficar estendido em cima da cama, é em torno de 5 mil pessoas por ano, tá? Então é muita gente. Né? Outros acidentes, isso eleva mais ainda, não tenho dado aqui, né? Mas é bem maior. Então, é uma grande contingente de pessoas que se acidenta no trabalho, ou que se acidenta por outras causas, ou fica doente, e tem a capacidade dela de trabalhar impedida. E isso gera uma sobrecarga muito grande no sistema previdenciário, gera uma sobrecarga muito grande na própria identidade da pessoa,
né? Na renda, por exemplo, o sujeito, vamos pensar um caso aqui, o sujeito policial, voltando, né? Ele sai da ativa, por exemplo, nem precisa pensar um policial, um professor, né? Por exemplo, se eu acontecer alguma coisa comigo, tiver que aposentar agora, minha renda cai para um terço do que eu ganho hoje ou menos, né? Fora que minha identidade, minha construção, eu sou professor, né? Então, o que eu vou fazer? Né? Então, você tem uma perda de renda, uma perda de identidade. Esse elemento da identidade é o que a gente vai discutir mais, a perda da identidade pela perda do trabalho. É um tópico que a gente vai discutir mais na próxima aula sobre aposentadoria, né? Então, eu vou deixar essa discussão para lá, para amanhã, né? Para a próxima, né? O próximo vídeo. Mas são elementos que são trabalhados aí, né, importantes, né, geram importância para que a gente pense na orientação, na reabilitação profissional. Bom, e o que o psicólogo faz nisso? Tá? Para entender o nosso papel, o papel da orientação profissional, nisso é importante a gente entender a lógica da reabilitação profissional, que ela vem sofrendo mudança ao longo dos anos. Tá? Que inicialmente a reabilitação profissional era pensada basicamente como uma reabilitação médica ou fisioterapêutica, tá? Ortopédica, assim. O sujeito sofreu um acidente, você faz a fisioterapia, volta para que ele volte a andar, volte a conseguir mexer o corpo, né? Ou no caso da LER, né, que ele volte a ter capacidade de se locomover, ou movimentar braço, né? Realizar a atividade que ele realizava anteriormente, por uma reabilitação física. Né? Só que esse modelo é um modelo inicial, ele vai sofrendo, que surge no Brasil já nos anos 60 e vai seguir até aí os anos 90. Esse modelo é um modelo que muito limitado, né? Esse modelo médico-cêntrico. Ele é um modelo que primeiro, muito caro, tá? Porque ele vai pensar a reabilitação dentro de uma lógica de criar quase que um hospital escola, junto com uma escola, para que o sujeito possa ser retreinado para cumprir outra função, possa fazer um processo de tratamento de saúde, tudo dentro do próprio sistema de reabilitação. Tá? Esse modelo vai ser questionado, né, nos anos 90, principalmente existe uma tentativa de passagem disso para o SUS, né, esse tratamento, a reabilitação profissional para o SUS, só que na época, nos anos 90, a gente vive a crise de epidemia de LER, de lesão por esforço repetitivo, que acontece em função da vinda dos modos de produção japoneses para o Brasil. Um parágrafo aqui breve sobre isso, né? Os modos de produção japoneses, porque assim, você começa a ter exigência de selos, né, para exportar. Você cumpre alguns selos, e um dos selos era de qualidade total, tá? Que era ISO 9001, que era de qualidade dos produtos. Então, os produtos tinham que passar a ser sem defeitos. Então, como é que você faz produtos sem defeito? Né? Os japoneses, principalmente o pessoal da Toyota, queria isso, né? Um modelo que chama Toyotismo. Depois se espalha, né? Esse modelo de gestão que faz com que o trabalhador ele não deixe passar, ele compre, né, tipo assim, vista a camisa da empresa. O outro nome para isso é um processo de absorção do psiquismo do trabalhador pela empresa, né? O trabalhador ele se identifica, ele passa a se perceber mais como parte da empresa do que como um indivíduo isolado. Então, a função do psiquismo, que é defender o organismo, vai ser defender mais a empresa do que defender ele enquanto unidade orgânica, né? Enquanto organismo. Então, ele começa a trabalhar mais, né? Inclusive trabalhar para evitar que tenha problema nas peças, assim, né? Isso gera sobrecarga de trabalho, faz com que o sujeito trabalhe mais. Só que como a função do psiquismo, que é de proteger o organismo, passa a ser de proteger a empresa, ele perde um pouco essa capacidade de proteger o organismo. Então o sujeito começa a sentir dor, porque está lesionando, né? Principalmente o ombro e pulso, né? Ele começa a sentir dor e continua, né?
continua trabalhando e aquilo vai gerando uma inflamação, né? Por causa de estar fazendo atividade, está doendo porque está machucando. Só que o sujeito continua fazendo aquela atividade, principalmente digitando, ou atividade repetitiva em fábrica, né? De pegar aqui, fazer ali, né? Fica fazendo atividade repetitiva e aquilo gera uma lesão, né? No fim das contas, vai inflamação todo dia, 8 horas por dia, aquilo gera uma lesão e o sujeito chega uma hora que ele não consegue mexer, levantar o braço, mexer o pulso, mexer o cotovelo, né? Problema de coluna também muito, né? E isso, com a introdução desse modelo que captava de gestão, que captava o psiquismo do trabalhador, tem uma epidemia de ler no Brasil nos anos 90. Eu lembro disso, né? Foi o momento que entrei para a faculdade, a UFMG, o lugar onde eu estudava, foi um dos pioneiros, né, na introdução disso aqui no Brasil, né, em Minas, e o grupo que introduziu isso em Minas foi que introduziu no Mato Grosso do Sul também, que era a Fundação, se não me engano, Cristiano Ottoni, né? Veio trazendo isso para o Mato Grosso do Sul também, né? Então, isso chega no SUS, né? Esse povo chegando lesionado, ninguém conseguia, e pedindo, né, atestado para poder não trabalhar, e isso vai na Previdência. Então o SUS não deu conta, não entendia o que era aquilo, não entendia a relação daquilo com o trabalho. Até hoje, né, o SUS ele tem uma dificuldade muito grande, né, a epidemiologia, né, que seria essa ciência que estuda a causa das doenças, né, como as doenças estão distribuídas, né, ela é muito pensada para aspectos sanitários, para aspectos de esgoto, de lugar que está com vírus, que não está, mas não pensa o trabalho como fonte de adoecimento, tá? Então ele tem essa dificuldade, então o SUS não consegue fazer essa passagem direito, então acaba que a Previdência assume essa função de saúde do trabalhador, tá? Até hoje é assim, né? Tem muito pouca, existe interlocução com o SUS, mas é pequena e muito conflitiva, tá? Até hoje isso é assim. E acaba que os centros de referência continuam sendo ligados cria-se o CEREST, né, no segundo momento, mas continua sendo essa atividade de saúde do trabalhador, bem como o tratamento, né, a busca de superação desses adoecimentos continuam sendo ligados à Previdência Social, tá? Então, o que vai pensar? Reabilitar essa busca de superação desse adoecimento não como uma lógica de tratamento da doença em si, ou de superação da doença, ou da incapacitação em si do sujeito, mas de uma lógica de pensar uma forma de reinserir no sujeito no trabalho, de forma que aquela incapacitação que ele desenvolveu, né, não faça diferença. Isso é interessante, né, essa lógica. A primeira pessoa que, pelo menos que eu sei que falou isso, né, foi um cara que vocês já ouviram falar dele, chama Vygotsky, num texto chama Defectologia. O Vygotsky tem uma frase muito bonita que ele fala assim, olha, a educação vai curar a cegueira antes da medicina. O que ele está falando? O que ele quer dizer com isso? Né? Ele quer dizer com isso aqui, olha só, a maior parte dos processos educacionais, eles dependem da visão para que você possa transmitir, né, ou no termo dele você possa mediar o processo de transmissão de informação, ele é mediado pela visão, né? Se você organiza o processo educacional de forma que ele possa ser transmitido por outro sentido, sem ser a visão, o fato do sujeito não ter visão não faz diferença nenhuma, né? Se você não precisa da visão, igual, imagina que a gente, por exemplo, paladar, né? É uma coisa que um sentido que a gente utiliza para aprender culinária, né? Mas para aprender, sei lá, engenharia, né? Não. Então, só se a pessoa não tem paladar, não faz diferença. Então é a mesma coisa, né? A forma como é organizado
O sistema educacional, né, segundo Vygotsky, é muito baseado na visão. Se você não utiliza outro elemento sem ser a visão, né, não faz diferença o sujeito não enxergar. Tá? Ou faz muito pouco, ele diminui o impacto da perda da visão na incapacitação do sujeito para aprender. Então é a mesma coisa no trabalho. Você vai pensar a reinserção do sujeito por repensar a organização do trabalho. Em que medida que a organização do trabalho depende daquele elemento que foi perdido, né? Locomoção, visão, mobilidade, força física, fôlego, né? Em que medida que esses elementos, qual que é o elemento que foi perdido e pensa, olha, como reconfigurar a organização do trabalho ou como reinserir o sujeito uma outra função que tenha uma organização do trabalho diferente daquela que ele exercia antes, né? E que possibilite que esse sujeito continue trabalhando ou continue exercendo atividade produtiva, continue mantendo sua identidade profissional ou até reconstruir essa identidade. Tá? E nisso a gente já começa a entrar no impacto da psicologia nisso, porque a gente já começou a ver, né, essa questão da identidade. De novo, vamos discutir isso mais a fundo no próximo tópico, né? Mas como que o ato de exercer uma profissão ou de escolher uma profissão, ele não é só um ato mecânico ou só um ato ergonômico, tá? Ele também tem uma série de vinculações, né, que o sujeito precisa desenvolver para que intermediam os saberes do sujeito, né? Você tem uma noção de, por exemplo, na educação, né? Você tem uma noção do Tardif, né, de saberes docentes, né, que a gente vai ver como que aprender a solucionar problemas do cotidiano do trabalho, isso no trabalho de professor, por exemplo, não decorre só de uma pedagogia, por exemplo, de formação pedagógica, mas de uma autopercepção em relação ao trabalho, né, que é uma autopercepção que é o fundamento aí do processo identitário do sujeito. Então, quando a gente vai pensar uma modificação, uma reinserção do sujeito no mundo do trabalho, é fundamental que a gente repense a forma como o sujeito se percebe. Eu estou trazendo elementos que estão para além do texto, tá, gente? E o texto só apresenta aqui que reabilitação profissional teria mais um texto para discutir nessa disciplina. Estou trazendo elementos dele aqui, tá? Porque senão fica pesado demais. Mas o que a gente faz, tá? A gente vai discutir essa autopercepção do sujeito, esse processo de como que essa autopercepção das minhas capacidades possibilitam que eu repense a minha inserção profissional. E incluindo os elementos de escolha profissional também. Olha, como que o que eu acho interessante fazer, o que eu gostaria de fazer. No caso do profissional, do policial que ficou paraplégico, né? Ele mantém a identidade como policial, ele gostaria de continuar nisso, né? Então você pensa atividade administrativa ou atividade de inteligência, só de ficar analisando dados ou de olhar a câmera, tá? Então ele pode continuar mantendo a identidade profissional dele, ou ele perdeu aquela identidade profissional, ele vai construir outra coisa. Como pensar essa reconstrução dessa identidade, a escolha, a atribuição, né, de valor, né, são os elementos que a gente já viu quando a gente começou a pensar a questão da escolha profissional, tá? Então a gente nosso trabalho de psicólogo na reabilitação profissional, ele parte então desse repensar essa disfuncionalidade, tá? Que seria uma funcionalidade ocupacional, tá? Uma funcionalidade para o trabalho. Repensar essa funcionalidade, disfuncionalidade, pensando que isso pode ser visto não só de um ponto de vista físico, mas também psíquico, tá? De uma autopercepção do sujeito, da sua capacidade ou não, e a partir dessa autopercepção,
tá? Construir novos caminhos para o sujeito se inserir no mercado de trabalho, tá? Se reinserir, né? Ou tentar manter sua profissão, né? Reconstruir alternativas dentro da capacidade física modificada que ele tem no momento, né? Ou mental, ou psicológica, ou social, né? Ou repensar novas escolhas, né? O sujeito pensar novas possibilidades que ele tem de se reinserir, tá? O que não pode fazer é fazer como muitas vezes acontece hoje, você pega o sujeito, ele tem uma vaga, né? Porque você tem legislações que faz com que empresas tenham que inserir pessoas com problemas, né? Tenha tido acidente de trabalho ou tenha tido essas deficiências. Você joga o sujeito dentro da empresa e ele fica num canto lá segregado, né? Igual que faz com o aluno, muito parecido com o aluno segregado, né? Ele fica num canto lá, meio que café com leite, né? Não dá o serviço para ele direito, então é um exercício de humilhação constante. Tá, né? Você bota o sujeito no trabalho, retorna com ele para o mundo do trabalho, mas um retorno que o segrega, né? E que ele fica, em vez de estar inserido, ele está num processo de humilhação. Muito semelhante àquele que a gente vê com crianças, né? Que são um processo de inserção e exclusão escolar, né? Você tem isso no mundo do trabalho também, com essa inserção forçada, né? Não que não tenha que ter, tá, gente? Mas que ela tem que ser feita de maneira adequada, tá? Então, como que é que faz isso? De novo, repensando essas atividades de autopercepção ou de processo de tomada de decisão a partir dessa autopercepção, dessa autoanálise do sujeito, considerando tanto as capacidades, os desejos, né, que o sujeito percebe a autopercepção, quanto a percepção da organização do trabalho. E aí incluindo, né, o que vai ser incluído aí, diferente da escolha profissional, que ele vai pensar também em processo de reconfiguração na organização do trabalho, que possam possibilitar ou não que ele possa ser reinserido, tá? Ou que ele possa exercer o trabalho dele de maneira adequada. Mas é preciso que seja aberto, né? Gente, isso é uma constante, tá? Sempre quando a gente vai pensar adoecimento relacionado ao trabalho, a principal intervenção na maioria das vezes, não no sujeito. Embora você tenha que ter uma intervenção igual no caso do sujeito para que ele repense e tal. Mas a maior parte da intervenção é na organização do trabalho, tá? Por fim, a gente tem atualmente a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, a CIF, que foi um protocolo padronizado. Eu vou estar disponibilizando um link aí para vocês terem acesso à CIF também, tá? Eu sugiro que vocês deem uma lida, que é muito interessante ver a base dela e tal. Não vou cobrar, só vou disponibilizar isso para vocês. Mas que ela padroniza, né? Que antes isso era pouco padronizado, cada um tinha um tipo de atividade, né? A CIF vem padronizar o que é adoecimento. A gente vai ter uma modificação muito importante agora com a inserção do burnout, né, como adoecimento, né, reconhecido. A CIF já reconhece, né, mas vai passar a ser agora reconhecido também pelo DSM-5, né, vai ser inserido o burnout também, né, que é uma patologia muito comum em algumas categorias profissionais, né, como professores, policiais, agentes de saúde, né, enfermeiros, médicos, assistente social, né, são profissionais que têm muito afetados, né, por essa síndrome de esgotamento emocional no trabalho, né, que seria no outro nome mais comum é burnout, né. Mas esse catálogo, né, internacional, ele cria uma padronização que reconhece, né, cria um certo reconhecimento do que é uma inviabilização ou não, tá? Uma incapacitação ou não, e possibilita que tanto abusos para um lado ou para o outro, né, que negam tudo, como nada é incapacitação ou tudo é incapacitação,
né, cria uma certa padronização em relação a isso e possibilita que a gente tenha uma referência para pensar o que é, o que não é, e como pensar e dar alguns indicativos de como pensar ações para procurar reinserir as pessoas, tá? Bom, a ideia, né, como a maioria dos tópicos nessa disciplina, né, à distância, né, não presencial, está sendo apresentar, né, as disciplinas, os elementos, componentes da orientação profissional. Então a ideia aqui era só apresentar o que é mostrar para vocês que existe isso e o que é mais ou menos. E caso vocês queiram se aprofundar nisso, é um dos tópicos que podem ser trabalhados no trabalho, né, que vai valer 40 pontos. Né? No trabalho a gente tem a próxima aula sobre aposentadoria e vai ter o trabalho depois para vocês discutirem, né, sobre aposentadoria ou reabilitação profissional. Então, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho nisso, pensar um caso, assim, pode ser um dos tópicos do trabalho, tá? Pessoal, obrigado. Então, né, esses temas são temas, só lembrando, né, que aqui a gente está apresentando, né, mas caso vocês queiram discutir, né, tanto elementos relacionados à escolha profissional, a desenvolvimento de carreira, reabilitação profissional, aposentadoria, esses tópicos são todos, desemprego, né, esses tópicos são todos tópicos que podem ser aprofundados e trabalhados na prática no estágio de orientação profissional, tá? Aqueles que se interessarem. Então tá, pessoal, obrigado, é isso, né? Boa leitura para vocês aí.